Vida saudável é uma questão de escolha. O treinamento aeróbio, ele funciona como fonte de queima de substratos que produzem energia transferida ao músculo em atividades contínuas de longa duração, podendo ser de baixa ou moderada intensidade, como é o caso das corridas, ciclismo, natação. O processo aeróbio ajuda a reduzir a gordura corporal e aumentar a capacidade do corpo de queimar essas gorduras durante os exercícios, assim como na atividade lipolítica, ou seja, nos períodos de descanso. Além de melhorar a composição corporal e o sistema cardiovascular, reduz os níveis de estresse, de ansiedade, melhora a autoestima, a confiança, a capacidade de realização e também ajuda no bom humor. Indivíduos melhor condicionados aerobicamente possuem uma atividade autonômica mais eficiente. Em outras palavras, são mais bem condicionados no âmbito cardiovascular. De forma geral, é possível afirmar que os efeitos do treinamento aeróbio sobre o organismo induz alterações fisiológicas em quase todos os sistemas do corpo, como é o caso da hipertrofia das fibras do tipo 1 de contração lenta, o aumento do número de capilares sanguíneos, o aumento da mioglobina, que é aquela proteína responsável pelo transporte e armazenamento de gases no interior dos músculos, o aumento da capacidade da mitocôndria em formar ATP, aumenta o trabalho da fosforilação oxidativa, que é aquela energia proveniente do processo da degradação das moléculas vindas dos alimentos. A gente fala também no aumento da biogênese mitocondrial, ou seja, o aumento do número e do tamanho das mitocôndrias. E aqui a gente está falando em autonomia física e retardo do envelhecimento. Aumento da capacidade para oxidar lipídios e carboidratos, além do aumento na utilização dos lipídios como combustível, aumento no estoque de glicogênio e triglicerídeos musculares, que são as reservas energéticas. Durante a prática das atividades aeróbicas prolongadas, de baixa intensidade consumida pelo corpo, provém preferencialmente das gorduras. Ao contrário dos exercícios de maior intensidade, onde a fonte energética preferencial do corpo são os carboidratos. Pois, à medida que a intensidade do exercício aumenta, ocorre um aumento progressivo do metabolismo dos carboidratos e uma diminuição do metabolismo das gorduras, justificado pelo maior recrutamento das fibras musculares do tipo 2, de contração rápida, que estão melhor equipadas para metabolizar carboidratos do que os lipídios. Durante a prática de exercícios aeróbicos, o organismo consome oxigênio cerca de 10 a 20 vezes acima do valor normal requerido pelo corpo, ou até em 200 vezes pelo tecido muscular, onde o VO2 máximo varia de acordo com a temperatura, ou seja, em uma temperatura de 37 graus, uma célula apresenta um VO2 máximo completo, ao passo que quando a temperatura diminui, o consumo de oxigênio também é menor. Ao aumentar o fluxo sanguíneo muscular, da frequência cardíaca, da ventilação respiratória, maior oxidação dos ácidos graxos e diminuição do glicogênio, da vasoconstrição em órgãos e vísceras e vasodilatação dos músculos ativos, ocorrerá também um aumento da concentração de dióxido de carbono e dos níveis de ácido lático, que é o composto da renovação celular. O exercício físico aeróbico, além de levar o corpo aos diversos processos que dependem do ATP, que é a célula energética, liberam a adrenalina e a noradrenalina, que são as substâncias neurotransmissoras importantíssimas na homeostase do organismo, atuando no controle da pressão arterial, nas taxas metabólicas, no coração, e ao se ligarem aos receptores B, que são os participantes do sistema cardiovascular, promovem uma série de reações em cadeia. O peso e o volume do coração aumentam, e com isso também aumenta a cavidade ventricular esquerda, o espaçamento das suas paredes. Esse processo promove o aprimoramento da dinâmica circulatória e termorreguladora, que facilita a capacidade de fornecimento de oxigênio durante a prática do exercício. A frequência cardíaca em repouso
e no exercício submáximo sofre uma redução. O volume de injeção sanguínea, uma das alterações mais importantes da função cardiovascular em relação ao treinamento aeróbico, ele vai aumentar significativamente em repouso e durante o exercício, que promove um maior volume ventricular, acompanhado por uma melhor contratibilidade do miocárdio. O débito cardíaco máximo ele é aumentado em virtude das alterações que o treino provoca, tanto na frequência cardíaca quanto no volume de injeção. Haverá aumento na quantidade de oxigênio proveniente do fluxo sanguíneo em virtude principalmente do débito cardíaco máximo e da redistribuição do sangue das áreas inativas para a musculatura em atividade. Durante o exercício submáximo, a pessoa treinada ventila menos. E, inclusive, ventila menos antes do treinamento. E essa adaptação é muito útil no exercício prolongado, pois a maior eficiência ventilatória proporcionará mais oxigênio para os músculos ativos. O treinamento aeróbico de alta intensidade proporá uma maior densidade óssea, fazendo com que os ligamentos e tendões consigam sustentar maiores tensões e, com isso, menor risco de lesões. Exercícios para trabalhar a resistência aeróbica são a caminhada, corrida, natação, ciclismo, fitness, entre outros. Saúde, a maior riqueza da vida.